Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, eu costumo falar sobre casos criminais reais nas quartas. E em breve eu vou voltar com o quadro Make Mitos e Lendas nas sextas. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever e deixar seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E se você tem alguma sugestão de casos criminais, mitos ou lendas, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. Se você caiu nesse vídeo de paraquedas, essa é a segunda parte do caso da Shanda Sharer, então eu vou deixar linkado aqui em cima pra vocês. E na primeira parte eu contei basicamente a história de todas as meninas envolvidas, como a Shanda, a Melinda Loveless, Amanda Heavren, Hope Rippey e Toni Lawrence. Então é muito importante que vocês assistam a primeira parte para vocês entenderem mais ou menos como que tudo aconteceu. E nessa segunda parte eu preciso dar um aviso para vocês, porque o crime é muito pesado, tanto tudo que elas fizeram quanto o fato de ela ser uma criança potencializa isso. Então foi bem difícil para mim fazer o roteiro, então eu acredito que vai ser difícil para algumas pessoas ouvirem. Então se você é uma pessoa mais sensível, não indico assistir esse vídeo, é realmente muito pesado. Mas se você for com a maioria dos meus seguidores, que são tudo teimoso, já tá aí o aviso, porque a segunda parte inteira eu vou ter que ficar voltando para os acontecimentos do crime e vou ter também que falar bastante do crime. Então chega de blá blá e vamos pro caso de hoje. Quando as meninas chegaram ao Castelo das Bruxas, Melinda e Lori puxaram Shanda para fora do carro e a forçaram a subir a colina até as ruínas, seguidas por Toni e Hope. Elas amarraram Shanda na sala principal enquanto ela implorava para que elas a deixassem ir embora, prometendo ficar longe de Amanda e fazer o que Melinda quisesse, mas as meninas apenas ignoraram. Acredito que como uma forma de humilhar Shanda, Melinda arrancou seu relógio e Lori foi arrancar outros acessórios que ela tinha, como brincos e colares, e elas começaram a experimentar tudo isso e ficar zombando de Shanda, dizendo que ela era ridícula, entre outras coisas. E pouco tempo depois, Lori pegou uma camiseta preta que ela tinha, onde derramou uísque e então incendiou essa camiseta. Mas as meninas ficaram preocupadas que alguém pudesse ver o fogo ou a fumaça, e então decidiram colocar Shanda novamente no carro e dirigiram até um posto de gasolina. E enquanto as meninas pediam por direção nesse posto, Toni aproveitou para sair do carro e se afastar dele, onde ligou para um amigo chamado Mike. Mas essa ligação não foi para pedir ajuda, apenas foi para que alguém acalmasse ela com toda a situação que ela estava passando. E pelo que eu entendi, ela só não chamou a polícia porque ela naquele ponto não acreditava que as meninas iriam fazer alguma coisa. Ela provavelmente achava que aquilo seria o máximo, o que infelizmente não seria nem um começo. Quando elas saíram do posto, elas dirigiram 80 km até a cidade de Madison, enquanto Melinda ainda estava segurando sua faca no pescoço de Shanda e até forçou ela a tirar o seu sutiã. E Lori começou a rir daquilo, do choro de Shanda, achando que toda aquela situação era super engraçada. Lori então conduziu as meninas até um depósito de lixo que ficava em uma área mais isolada da cidade. E a partir disso, Toni e Hope começaram a achar aquilo bem esquisito e então ficaram ainda preocupadas e assustadas, e elas decidiram não sair do carro. E de acordo com Toni, ela chegou até a abraçar Shanda como uma forma de apoio a ela e pediu para que Melinda a deixasse ir embora e levar Shanda de volta para casa. Mas Melinda disse que agora já era tarde demais e que Shanda já sabia muitas coisas e não tinha como elas voltarem atrás. Melinda e Lori mandaram Shanda tirar todas as suas roupas e então começou a bater em Shanda com toda a sua força, tanto em seu rosto quanto em todo o seu corpo, e ela também tentou cortar o pescoço dela com a sua faca, mas como a faca estava muito cega, nada aconteceu e Hope decidiu sair do carro para segurar Shanda. E de acordo com ela estava tentando ajudar, mas com os próximos acontecimentos fica bem difícil acreditar nessa parte. Melinda e Lori começaram a se revezar em quem ficava esfaqueando Shanda, e depois elas decidiram que aquilo não era o suficiente, então pegaram a corda que elas tinham e estrangularam Shanda até que ela perdesse sua consciência, e depois a colocaram no porta-malas do carro, onde disseram a Toni e a Hope que ela já havia morrido. Em seguida, elas saíram desse depósito de lixo e foram para a casa de Lori, onde começaram a beber refrigerante e conversar como se nada tivesse acontecido.
E Lori até começou a ler algumas pedras e dizer que ia ficar tudo bem e que as meninas não tinham que se preocupar. Porém, pouco tempo depois, elas começaram a ouvir Shanda gritando. E então Lori pegou uma faca e voltou até o porta-malas, onde esfaqueou Shanda mais algumas vezes. E depois ela voltou para o seu quarto e estava coberta de sangue. Ela voltou para o seu quarto e mais uma vez se lavou para limpar todo o sangue. E depois disso, ela começou a dizer às outras meninas novamente que tudo ia ficar bem. E disse que precisavam fazer uma pequena viagem, mas Tony e Hope se recusaram a ir, falando que não queriam mais se envolver em nada daquilo. Por volta das 2:30 da manhã, Melinda e Lori voltaram para o carro e começaram a dirigir, dizendo que iriam encontrar algum lugar para despejarem o corpo de Shanda, até que Melinda teve a ideia de que elas deveriam queimá-la. As meninas pararam o carro em uma cidade vizinha chamada Canem e decidiram conferir se Shanda realmente já estava morta, mas ela não estava. Quando elas abriram o porta-malas, Shanda tentou se sentar, mas ela não tinha forças para isso. E a única palavra que ela conseguiu falar foi a palavra mãe, antes que Lori pegasse uma chave de roda e batesse em sua cabeça, e novamente fecharam o porta-malas. E o mais triste de tudo isso é que essa situação durou por horas, porque toda vez que Shanda fazia algum barulho, as meninas paravam o carro e voltavam até o porta-malas e seguiam viagem. E enquanto essa tortura acontecia, Tony e Hope decidiram que elas deveriam ligar para a polícia, mas na hora que elas iriam fazer isso, o pai de Lori acordou e perguntou onde ela estava, e as meninas disseram que ela havia ido comprar comida e ele reclamou dizendo que era muito tarde para isso, e as meninas acabaram nunca ligando para a polícia. Antes do nascer do sol, Melinda e Lori voltaram para casa e começaram a contar para Tony e Hope tudo o que tinha acontecido. E enquanto elas contavam, elas riam sobre tudo o que tinha acontecido e faziam piadas. E as meninas voltaram para o carro e Lori chegou a perguntar se elas queriam ver o corpo de Shanda. Tony rapidamente disse que não queria ter nada a ver com aquilo. Mas Hope do nada ficou super interessada e decidiu ver o corpo. E ainda decidiu que ela queria participar e fazer mais alguma coisa. Então ela pegou um limpa-vidros e começou a espirrar nas feridas de Shanda, dizendo que agora ela não era mais tão bonita quanto antes. O quão danificada tem que ser a mente de uma pessoa para fazer uma coisa dessas. E por incrível que pareça, Shanda ainda estava viva, e antes que as meninas pudessem fazer qualquer coisa, a mãe de Lori apareceu na varanda, de uma posição que ela não conseguia ver o que estava dentro do porta-malas, e perguntou se as meninas queriam café da manhã, mas elas falaram que não, porque Lori tinha que levá-las embora para casa. A próxima parada delas foi um posto de gasolina, onde compraram 2 litros de Pepsi, despejaram todo o líquido e preencheram com gasolina, e utilizaram ruas secundárias até chegarem na Lemon Road. Quando estacionaram, Tony, que já tinha decidido que não queria fazer mais nada e nem participar ou observar o que estava acontecendo, ela decidiu ficar no carro, enquanto as outras 3 garotas usaram o cobertor que Melinda tinha utilizado para se esconder, e envolveram o corpo de Shanda para que pudessem puxá-lo para fora do porta-malas, jogando-a na beirada da estrada. Lori fez Hope derramar gasolina nela e então a incendiaram, ainda viva, mas Melanie não ficou convencida de que Shanda realmente tinha morrido e decidiu derramar o resto da gasolina por garantia. Em seguida, depois desse crime extremamente brutal, elas foram para o McDonald's. E Tony aproveitou para se afastar novamente das meninas, onde fez uma nova ligação para uma amiga, onde ela confessou tudo o que tinha acontecido, pelo menos a parte que ela sabia, porque muita coisa ela não sabia, mas pediu para que essa amiga não contasse para ninguém. E depois as meninas foram deixadas em casa, enquanto Melinda e Lori limpavam o carro com uma mangueira. Só que esse plano de não contar a ninguém deu super errado, porque elas contaram para muitas pessoas. E naquela mesma tarde, Lori foi para casa de Melinda e ficou assistindo televisão, super tranquila, como se nada tivesse acontecido, enquanto Melinda decidiu ligar para uma amiga chamada Crystal Waiten, de 15 anos de idade, que era amiga de Melinda desde os seus 5 anos. E de acordo com Crystal, Melinda estava extremamente desesperada no telefone, se acabando de chorar, enquanto ela confessava tudo o que ela tinha feito com Shanda. E de acordo também com Crystal, ela parecia estar arrependida do que tinha feito. Em seguida, Melinda ligou para Amanda Rivering e disse que Shanda estava morta, mas Amanda não acreditou nisso e concordou em se encontrar com Melinda para que ela explicasse aquela situação toda. Lori e Melinda então buscaram Amanda e levaram de volta para casa de Melinda,
E elas contaram tudo pra ela, tudo o que tinha acontecido e que elas haviam matado Shanda, mas Amanda ainda não acreditava porque, não fazia sentido nenhum e ela achava que aquilo era apenas uma brincadeira de muito mau gosto. Mas então, Lori decidiu mostrar pra ela o carro, que apesar de ter sido limpo, ainda estava com bastante sangue. E quando Amanda viu aquilo, ela entrou em choque e ficou desesperada e mandou que as meninas levassem ela imediatamente para casa, mas antes disso, Melinda fez ela prometer que ela não contaria nada para ninguém. Ainda no dia 11 de janeiro, dois irmãos chamados Dan e Rolf Foley, que moravam em Canaan, estavam dirigindo em direção a um campo de caça em Jeffersonville, e quando eles estavam na Lemon Road, eles perceberam que tinha alguma coisa na beira da estrada. E inicialmente eles pensaram que era um manequim e que provavelmente tinham sido algumas crianças pregando alguma peça, mas rapidamente eles perceberam que não era um manequim e sim um corpo, e foi então que eles ligaram para o xerife. A ligação foi feita por volta das 10h55 da manhã e os policiais pediram para que eles esperassem no local para que quando eles chegassem eles soubessem exatamente onde era. E o xerife do condado de Jefferson, Richard Chipley, juntamente com os detetives, chegaram no local e imediatamente começaram a fazer a investigação. E eles ficaram chocados quando eles viram o estado do corpo, a ponto deles pensarem que tinha sido algum negócio de drogas que deu errado. E eles não acreditavam que aquela brutalidade havia sido feita por moradores locais, muito menos por outras crianças. Enquanto isso, Stephen Scherer, o pai de Shanda, acordou e percebeu que ela não estava em seu quarto, mas inicialmente não ficou preocupado e pensou que ela estava dormindo na sala e que talvez tivesse caído no sono enquanto assistia televisão. Mas quando ele percebeu que Shanda não estava em lugar nenhum da casa, ele começou a ficar preocupado e ligou para os amigos dela para ver se alguém a tinha visto, inclusive Amanda Hivrin, mas como não descobriu nada, ligou para Jacqueline, a mãe de Shanda, que naquela mesma hora estava procurando por uma nova casa para morar com sua filha. E então, às 13h45, os dois se encontraram e preencheram a denúncia de desaparecimento. E Jacqueline, Steve e sua esposa Sharon começaram a procurar por Shanda pela vizinhança. Tony e Hope passaram aquela tarde inteira super preocupadas. Não sei se foi pela culpa do que elas tinham feito ou se era apenas por medo do que Melinda e Lori poderiam fazer com elas. E durante a tarde, a amiga de Tony, que ela havia ligado mais cedo e confessado tudo quando ela estava no McDonald's, disse que iria entrar em contato com o advogado porque elas precisavam de advogado. E então o advogado ligou para a casa de Tony e disse que elas tinham que imediatamente contar para os pais delas antes de fazer qualquer outra coisa. Primeiro elas contaram para os pais de Hope e depois para os pais de Tony. E os pais de Hope falaram que não era o melhor para sua filha que eles fossem para a polícia para confessar tudo. E então eles pegaram Hope e colocaram ela em um motel, onde ela ficou lá, escondida. Já os pais de Tony falaram que eles tinham que imediatamente ir até a polícia, porque se tivesse ao menos uma chance de Shanda ainda estar viva, eles tinham que ajudá-la de alguma forma. Por volta das 8h20 da noite, Tony Lawrence, juntamente com seu pai, entrou histericamente no gabinete do xerife do condado de Jefferson e ela começou a contar tudo para o detetive Steve Henry. Ela contou todo o plano de ir ao show com Lori Hope e que depois elas acabaram indo para New Albany, onde pegaram Melinda. Tony sabia que o nome da menina era Shanda, mas não sabia o seu sobrenome e também sabia que ela tinha entre 12 e 13 anos de idade. E apesar de não se lembrar das horas exatas de todos os acontecimentos, ela se lembrava dos locais onde havia parado, incluindo o endereço da casa de Shanda. Steve Henry ligou para o sargento Curtis Wells para saber se havia algum relatório de uma pessoa desaparecida nesse endereço fornecido por Tony, e foi então que eles descobriram que realmente havia desaparecido uma menina chamada Shanda naquele mesmo dia, confirmando toda a história que Tony havia contado. E com o auxílio dos registros dentários, eles foram capazes de identificar positivamente o corpo como sendo o de Shanda Scherer. Policiais estaduais então foram imediatamente enviados para a casa de Melinda, onde ficaram esperando do lado de fora e também de olho no carro de Lori, porque naquele momento eles ainda não tinham um mandado de busca, nem para casa, nem para o carro, então eles não poderiam simplesmente entrar. Então Steve Henry pediu para que eles continuassem ali de tocaia, observando a movimentação e também ficando de olho para caso as meninas pensassem em sair da casa. E enquanto isso, Steve Henry
ligou para o seu irmão, que também era um detetive, chamado Howard Henry, e pediu para que ele fosse até a casa de Steve Scherer para contar que a sua filha havia sido encontrada, mas que infelizmente ela não estava mais viva. E enquanto isso, Steve conseguiu os mandados de busca e de prisão para Melinda e Lori. No mesmo dia, 12 de janeiro de 1992, Lori Tackett e Melinda Loveless foram presas, e a principal evidência para os mandados de prisão foi a confissão de Tony, e durante vários meses os promotores e advogados de defesa não divulgaram informações nenhumas específicas sobre o caso. Então tudo que foi para a mídia eram as informações gerais que Tony Lawrence sabia. Poucas horas depois, o corpo de Shanda Scherer chegou ao consultório do Dr. George Nichols, que era o legista-chefe de Louisville e especialista no trabalho com vítimas de queimaduras. Shanda tinha acabado de ir ao dentista no mês anterior para que ela pudesse colocar o aparelho ortodôntico e seus registros dentários corresponderam ao corpo. E depois que ela foi positivamente identificada, o próximo passo era determinar a causa de sua morte. Sua cabeça e torso estavam cobertos por queimaduras de 3º e 4º grau. Havia marcas de cordas em seus antebraços e tornozelos e uma ferida de punção na base do pescoço. George também encontrou 3 lacerações no couro cabeludo, e ele acreditava que, embora seus ferimentos fossem extensos e graves, ela poderia ter se recuperado se tivesse recebido atenção médica adequada, e ele listou a causa de sua morte como sendo devido à inalação de fumaça e queimaduras graves. Acontece que Tony Lawrence não tinha dito tudo para a polícia, pelo menos tudo que ela sabia. Ela disse que ela não estava no momento em que queimaram Shanda viva, porque as meninas haviam levado ela de volta para casa e depois voltaram para Lemon Road, o que rapidamente os policiais descobriram que aquilo não era verdade, porque a cronologia, os horários não batiam, então era impossível que elas tivessem feito isso, porque quando o corpo de Shanda foi encontrado, ele já estava frio. E também Hope Rip ainda estava escondida no motel, e os policiais precisavam saber exatamente o que tinha acontecido e exatamente quem estava envolvido, além de Melinda e Lori. Então eles começaram a trabalhar nas evidências que eles tinham coletado da cena do crime, para que assim eles descobrissem exatamente o que tinha acontecido e quem realmente tinha participado de tudo aquilo. A perícia investigou 2 armas que eles encontraram, a primeira sendo uma faca que eles encontraram quando Lori foi presa, e a segunda que era uma faca que havia sido encontrada perto do corpo de Shanda, mas nenhuma das 2 armas tinha nenhum vestígio de sangue. E aparentemente também não foi encontrada nenhuma impressão digital, tanto no porta-malas quanto na chave de roda que Lori havia utilizado para bater em Shanda diversas vezes. No entanto, eles encontraram sangue que ainda tinha no porta-malas e conseguiram confirmar como sendo de Shanda Scherer, e também tinha algumas fibras de cobertor que batiam com o cobertor em que ela estava enrolada. Os detetives conversaram com Amanda e seus pais, que já haviam procurado advogados. Amanda admitiu que Melinda tinha ciúmes de Shanda, mas negou que havia qualquer tipo de relacionamento romântico entre qualquer uma delas. Depois de falar com ela, Steve Henry sentiu que era óbvio que Amanda estava tentando proteger Melinda e jogar toda a culpa em Lori Tackett. A polícia também conversou com os irmãos Leatherberry e Carrie Pope, e Carrie disse que Melinda falava várias vezes que queria matar Shanda ou se vingar dela de alguma forma, e que Lori tinha esse desejo enorme, absurdo, de querer matar alguém e sentir alguma coisa com isso. Um mês após a morte de Shanda, Tony Lawrence e Hope Rip ainda estavam reclusas. Elas literalmente não saíam para ir para a escola, para fazer nada, e também não falavam com ninguém, exceto entre si. Elas faziam vários telefonemas e conversavam sobre o que elas estavam sentindo. E em uma dessas ligações, Hope afirmou que ela tinha sido a primeira pessoa que jogou gasolina em Shanda, o que foi uma surpresa para Tony, porque Hope até então estava dizendo que ela nem tinha visto o que tinha acontecido, e agora ela estava falando que tinha ajudado a queimar Shanda. Mas para os detetives isso não foi surpresa nenhuma, porque Melinda havia contado isso para o seu advogado e o advogado contou para os detetives. E nesse momento os policiais decidiram que eles tinham que prender Tony e Hope, porque elas claramente estavam envolvidas em tudo que havia acontecido, e como era uma cidade pequena, essa informação acabou se espalhando muito rápido até chegar até os pais das meninas, que decidiram então que elas deveriam ir para o tribunal em Madison no dia 15 de março.
Todas as 4 meninas foram julgadas como adultas e, para evitar a pena de morte, elas aceitaram os acordos judiciais. Lori Tackett e Melinda Loveless foram condenadas a 60 anos na prisão feminina de Indiana e, com o tempo máximo podendo ser reduzido por bom comportamento, elas poderiam ser libertadas em 2020. Toni Lawrence foi condenada a 20 anos de prisão e, devido ao seu bom comportamento, ela foi liberada nos anos 2000. Hope Rippey também foi condenada a 60 anos e, com apelação em 2004, ela diminuiu sua sentença para 35 anos e aparentemente foi libertada em 2006. Durante a audiência de sentença de Melinda Loveless, o abuso que ela sofreu em sua infância veio à tona e Larry Loveless foi acusado de estupro, sodomia e agressão sexual e então foi preso. Ele passou 2 anos na prisão aguardando seu julgamento, mas devido ao estatuto de limitações, que no caso da Indiana é de 5 anos, e devido ao fato de que a maioria dos crimes que ele cometeu haviam ocorrido 25 anos atrás, o juiz teve todas as acusações retiradas, exceto a de agressão sexual, da qual Larry se declarou culpado. Ele recebeu uma sentença e foi solto em junho de 1995, e pasmem, mas poucas semanas após a sua libertação, ele decidiu processar a cadeia do condado de Floyd por 39 milhões de dólares em tribunal federal, alegando que ele havia sofrido uma punição cruel e incomum, e entre suas queixas estava o fato de não poder dormir na cama durante o dia e nem podia ler o jornal, o que obviamente ele não ganhou. Em outubro de 2007, o advogado de Melinda, chamado Mark Small, solicitou uma audiência para defender sua libertação. Ele disse que ela havia sido profundamente abusada na infância e não foi representada com competência por um advogado durante a sua sentença, o que a levou a aceitar um apelo apenas por conta das alegações exageradas sobre ser executada. Mark também argumentou que Melinda, que tinha 16 anos quando assinou o acordo de confissão, era jovem demais para assinar um contrato no estado de Indiana sem o consentimento de um dos pais ou responsável. Se o juiz aceitasse qualquer um desses argumentos, Melinda poderia ter sido julgada novamente ou até mesmo liberada imediatamente da prisão. Mas no dia 8 de janeiro de 2008, a redução da sentença e o pedido da anulação da confissão foram rejeitados pelo juiz de Jefferson, Ted Todd. Infelizmente, Stephen Sharer, ele não lidou muito bem com a perda de sua filha, o que é super compreensível. Eu nem consigo imaginar o que deve ser para um pai perder um filho, principalmente de uma forma tão brutal quanto foi o assassinato de Shanda, e como uma forma de se afastar dos seus sentimentos obscuros. Ele começou a beber muito, até que ele acabou morrendo por abuso de álcool em 2005, com 53 anos de idade. Em 1994, foi lançado o primeiro livro sobre esse caso, chamado Cruel Sacrifice, escrito por Aphrodite Jones, e esse livro acabou sendo um best-seller na New York Times e também se tornou uma peça de teatro chamada Hazelwood Junior High, por Rob Urbinati, e foi lançada em 2009 pela Samuel French Inc. Outro livro sobre o caso foi lançado em 1995, chamado Little Lost Angel, escrito por Michael Kinlan. E o caso também foi retratado na 5ª temporada de Law & Order Special Victims Unit e também na 2ª temporada de Cold Case, que por sinal é uma série maravilhosa. Foi criado também um fundo de bolsas de estudo em homenagem a Shanda em janeiro de 2009, que oferece bolsas a 2 alunos por ano da Process School of Technology em New Albany. Em 2011, o programa do Dr. Phil lançou um especial de 2 partes, onde aparece uma entrevista com várias pessoas, inclusive Hope Rippey, que foi confrontada pela mãe de Shanda e por sua irmã. Did you know that Melinda had made a death threat against her? Mm-hmm. She told you she was going to kill her, right? Yes, and I went to the youth prosecutor and told them about it. I didn't know Melinda. I'd only met her once before. That night she was agitated and she didn't want Shanda around Amanda. I didn't know Shanda at all. I didn't go into that evening knowing anything was going to happen, wanting anything to happen. Em agosto do mesmo ano, o Episode 11 Studios entrevistou e filmou Melinda Loveless na prisão feminina de Indiana e Jacqueline Vaughn em seu escritório para um documentário chamado Charlie's Scars, que foi lançado em 2012.
E em 2012, Jacqueline fez seu primeiro contato com Melinda Loveless, mesmo que indiretamente. Ela doou um cachorro chamado Angel em nome de Shanda para Melinda por conta do programa que ela estava participando chamado I Can, que é um programa que treina vários cachorros para que eles sejam doados para pessoas deficientes. E por conta disso, ela chegou a ser até muito criticada por muitas pessoas que acharam absurdo que ela tivesse feito isso, que ela não poderia ter doado esse cachorro para Melinda, que ela não merecia o seu perdão, entre diversas outras coisas. Mas Jacqueline falou que ela tinha certeza que a sua filha ia querer que ela fizesse isso, então por isso que ela fez. E é isso, gente, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado na medida do possível. E se vocês gostaram desse esquema de dividir o vídeo em duas partes quando for um caso mais longo, comentem aqui embaixo, porque tem alguns casos bem longos que vão me dar um bom trabalho para fazer o roteiro, que eu vou ter que fazer nesse esquema de dividir também. Mas não se preocupem que nunca vai ser tipo a primeira parte uma semana, a segunda na outra, vai ser sempre tudo na mesma semana, porque eu sou curiosa e eu acredito que vocês também sejam. E se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever e deixar seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E se você tem alguma sugestão de casos criminais, mitos ou lendas, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E é isso, até semana que vem.